Começando agora mais um E-Show. Vem pro E-Show, Cid Alvarez. Olha o homem aí, Tintim. Tintim para todos, Tintim Flávio. Ô, Cid, o que a gente tem hoje aí? Temos coisa boa hoje, hein? Bom, hoje temos o Luiz Gastão Bolognese, que vai falar sobre Bordeaux, margem direita. Na outra vez falamos de margem esquerda, agora vamos falar de margem direita. Vamos tomar bons merlots. É, isso aí, grande Cid. Aliás, já estão tomando aqui um Bordeauxzinho bacana aqui. Vinho é uma viagem, é o nome do nosso quadro, né? Nós vamos continuar, conforme você falou, nossa viagem pela França, capitaneada pelo grande expert Gastão, né? Que tanto tem nos encantado por aqui. Cid, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, a grande Mistral, Cid. Muito obrigado, Mistral, aí por estar aqui nos prestigiando, estar aqui conosco. Agora, ele é o grande. Ele é simplesmente o máximo. Vem pro E-Show, Gastão! Olha o homem aí! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ho! Que maravilha, que alegria ter você aqui de novo com a gente. Eu queria agradecer a você e o Cid por essa oportunidade grande, com novos amigos que a gente está fazendo aqui. Vocês estão com um vinho muito legal aí, um Bordeaux da Schroeder Schiller, que é a proprietária do Chateau Kirvan, que eu também tive a honra de visitar, uma região espetacular. Então eu queria mesmo agradecer a todos os nossos amigos participantes e vocês dois por passar sempre essa energia maravilhosa. É de fato uma honra para mim estar aqui com vocês. Saúde! Saúde! Na verdade, a gente dividiu o Bordeaux em 2 programas, vamos chamar assim. A gente deveria dividir em 20 programas, né? 10 para a margem esquerda, 10 para a margem direita. Mas, enfim, o tempo é curto. Então, falamos de margem esquerda, agora vamos falar de margem direita. Então, conta pra gente, começa a dar uma visão geral da margem direita, como é que ela se subdivide, o que a gente tem ali. O bom do E-Show é isso, que eu não preciso trocar a parede, eu vou trocando os quadros aqui, entendeu? E hoje eu estou com um dos meus quadros favoritos aqui, que é o quadro de Bordeaux, né? Que é a União de Grand Cru de Bordeaux. E a explicação, o meu amigo Cid e o meu amigo Flávio e eu preparamos aqui, vocês falaram de Oceano Azul, Oceano Vermelho, e aí você brincou agora dos 10 programas, né? Tem uma região de Bordeaux, que o Flávio vai mostrar agora, que chama-se Entre-deux-Mers. Entre-deux-Mers é uma região que produz vinhos não tão charmosos, tão importantes, obrigado, Flávio, por colocar, que no fundo ele chama Entre Dois Mares porque ele está entre os 2 rios, o rio Garonne e o rio Gironde, e o rio Dordogne, que são os afluentes depois que o rio Gironde se divide na cidade, um pouquinho antes da cidade de Bordeaux. Então, basicamente, né, criou-se isso, vem de 1800 e pouco, né, das designações e da própria União de Grand Cru de Bordeaux e da classificação de 1855. A área de Bordeaux foi dividida em 2 grandes áreas, uma delas é a margem, como a gente falou da última vez, a área da margem esquerda, que basicamente é a região do Médoc, que vocês podem ver aqui, o outro Médoc, e a região de Rave, onde a gente eles produzem vinhos tintos, notadamente, e também alguns brancos espetaculares. Quando o rio Gironde, que vem lá do Atlântico, se divide em 2, o Garonne vai para a região lá mais para perto de Sauternes e atravessa a cidade de Bordeaux, o Dordogne segue e passa por uma região chamada Libournais, que tem uma cidade importante chamada Libourne. E na margem direita, a gente tem 2 regiões das mais disputadas do mundo, exatamente a região de Saint-Emilion e a região de Pomerol. E nessas regiões, você pode ver aí no nosso hands-out, que a gente tem aí não só Pomerol e Saint-Emilion, mas como a gente também tem Lalande de Pomerol, Fronsac, Canon Fronsac, Côte de Blaye, Côte de Castillon, Côte de Fan e Côte de Bourg. São essas regiões como um todo. E a gente foca sempre mais nos vinhos icônicos, nos vinhos que são os vinhos que fazem a França ser a grande legenda que ela é nos vinhos. Então, nós falamos da margem direita, esquerda. Margem esquerda, que a gente tem uma brincadeirinha que na margem esquerda os vinhos, na sua grande maioria, são Cabernet Sauvignon predominantes. E eu brinquei, quando eu falei da margem esquerda, que é muito difícil você achar, por exemplo, um Cabernet Sauvignon puro nessa região. Dificílimo, principalmente dos grandes chateaus.
Então é uma espécie de art of blending. Quando a gente já passa para a margem direita ela tem um pouquinho mais de trickiness, né? A margem direita também é art of blending, mas a gente já começa a encontrar alguns vinhos de uma outra uva que é parceira lá da Cabernet Sauvignon na margem esquerda, mas que ela reina na margem direita, que é a famosíssima Merlot. A Merlot é a grande rainha, se casa muito bem com a própria Cabernet Sauvignon e com a Cabernet Franc. Então, a Cabernet Franc é um complemento da grande Merlot, com alguns vinhos, poucos, que são Cabernet Franc predominantes. E é dificílimo você achar na margem direita Cabernet Sauvignons predominantes. Então, acho que esse é a grande papo de engenheiro, pensou margem esquerda, Cabernet Sauvignon predominante na sua maioria. E na margem direita, Merlots predominante, pouco de Cabernet Franc, em alguns casos superando, e em outros casos com toquezinho de Cabernet Sauvignon também. Mas é mostly Merlot e Cabernet Franc. Maravilha, maravilha. É uma espécie... Ô, Flávio, deixa eu fazer uma piadinha aqui. É uma espécie de dois paraísos, um purgatório no meio. É mais ou menos isso? Olha... O Entre-de-Mer não é um inferno, mas é um purgatório, e a gente tem dois paraísos, um de cada lado. O Entre-de-Mer é interessante, eu tenho uma tristeza grande, Cid, que esse ponto... A gente não tem tanto vinho do Entre-de-Mer aqui no Brasil, não tem. É por isso. Eles são super mais em conta, tem uma quantidade de brancos importantíssima, e eu acho que é uma pena a gente não ter, porque o Brasil tem disso. O Brasil é um país de uma pirâmide muito pontuda, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o 10º maior mercado de vinhos finos do mundo. O Brasil é uma potência. Se você pegar os grandes produtores de vinho, existem alocações para o mercado brasileiro. Não adianta. A gente pode chorar, espernear, a gente sabe que a distribuição de renda aqui é um problema, e aqui tem muita gente que compra muito vinho e vinhos muito bons, graças a Deus. Mas hoje é dia de falar as coisas boas. Maravilha, maravilha. Bem, Gastão, vamos falar um pouquinho agora das principais vinícolas aí do margem direita. Muito legal, esse é o prazer máximo que a gente tem de falar, né, Flávio? Bordeaux é uma das regiões e de áreas e a própria cidade que eu já tive a honra de ir mais de 10 vezes. E você sabe, todo enófilo sonha em visitar aqueles ícones, né? É que nem o cara que gosta de carro. O cara gosta de carro, ele pode até ter um Uno Mille, mas ele pensa e sonha na Ferrari. Então, o mundo do vinho é mais ou menos isso. Quando a gente falou dos grandes Premier Grand Cru Classé da margem esquerda, se a gente fizer uma analogia, na margem direita a gente tem verdadeiros ícones. Talvez eu possa afirmar para vocês, isso é valor de mercado, que o vinho mais procurado, raro e caro de Bordeaux é o vinho da margem direita, que é o Chateau, ou conhecido mundialmente como Petrus. É da região do Pomerol, que é exatamente essa região mais perto aqui da cidade de Libourne, e o Petrus é uma propriedade de uma família desde 1950 e pouco, a família Moex assumiu. Eu tive a oportunidade de conhecer não só o Christian como o Eduardo, que é hoje o sucessor que toca, e o Petrus é hoje o grande ícone. E aí eu faço uma provocação que muitas pessoas perguntam para mim, né, Flávio Cid? Poxa, Gastão, conta aí. A gente sabe que às vezes é impraticável falar que se paga numa garrafa 20, 30 mil reais uma garrafa de vinho. E eu tive a oportunidade de já visitar o Chateau Petrus 2 vezes e também tive a oportunidade de provar, eu posso garantir para vocês, inclusive para quem quiser olhar no meu Instagram, eu devo ter uma dezena de Petrus de safras diferentes publicados no Instagram nos últimos, talvez, 2, 3 anos. Então é um vinho icônico, tá? Realmente é uma experiência absolutamente única. Escrevi na revista Adega, eu bolei uma matéria que se chamava Sonhos de um Enófilo. E eu diria que qualquer enófilo que sonha, quando eu digo enófilo, é aquele cara mais do meu padrão, que é o louco, né? Que é o cara que dorme e acorda pensando no vinho. Eu diria para vocês que é definitivamente um sonho de um enófilo. A gente chama, na Itália, chama-se com muito carinho, né? O Merlot in purezza, é um Merlot puro. E a uva Merlot, ela é super, vamos dizer assim, tricky. Porque ela produz um Petrus, que é um vinho que dura... Eu já tive a oportunidade de provar Petrus 1961, 1964, e você prova o vinho e fala assim, não é possível que esse vinho ainda tem mais vida pela frente. E o mais recente que eu provei foi o 75, que eu postei no meu Instagram, e eu diria para vocês, o vinho parece piada, mas parece que ele não está pronto, tá? Parece que se a gente deixar ele mais tempo em garrafa, ele vai continuar evoluindo. Então, realmente... É um fenômeno quando a gente fala em Petrus.
E eu digo sempre, né, que o Gastão é o sobrinho do tio Patinhas, né? Todo mundo sabe aqui que o Gastão é um homem de sorte, né? E eu tenho um grande amigo meu, que ele tem simplesmente umas 30 safras de Petrus. Então, dessas minhas 20 safras que eu provei, foi sempre oferecida por esse meu amigo, que é de uma generosidade absoluta. E ele sempre diz, nós arrumamos a adega dele no meio da pandemia, eu passei 2 sábados na casa dele, de 2 da tarde até meia-noite. E aí ele falou, Gastão, não teria graça nenhuma eu me arrumar minha adega sem você. E no segundo dia, adivinha que nós abrimos? O famoso Petrus 1975, que eu acabei. Oh, beleza. Que arrumação boa, hein? Arrumação boa essa. Ó, antes de falar dos outros chateaus, olha, eu tô aqui provando pela primeira vez, né? Porque o mundo do vinho é assim, o Gastão sabe tudo. Mentira. Eu estudo todo dia, todo santo dia eu estudo sobre vinhos e todo santo dia eu aprendo alguma coisa que eu não sabia. E esse vinho, que a nossa querida Mistral mandou para mim, eu obviamente estudei muito. Esse vinho, ele é produzido pelo homem que é dono da maior e do mais importante vinho da Espanha, que chama-se Domínio de Pinhos, e esse cara tem um projeto em Saint-Emilion, com outro espanhol, que é um cara que é mais da Catalunha, e eles começaram a fazer esse vinho que chama-se Chateau Rocheron. Esse aqui é o deuxième, é o segundo vinho do Chateau Rocheron. Ele é 2010, uma das melhores safras, seguramente está entre as top 5 dos últimos 30 anos em Bordeaux. E eu estava com uma expectativa muito grande. Esse Chateau Rocheron, ele é inacreditável. Agora, meu próximo sonho é provar o Ranvin, que ele, como eu falei para vocês, é o deuxième, é o segundo vinho do Chateau, que é o Lafleur e Rocheron. E eu vou sonhar agora em provar o Chateau Rocheron, que é o premier, o Grand Vin da casa. A Mistral deve ter. Tem, a Mistral tem os dois, obviamente, são vinhos de investimento altíssimo, tanto o segundo quanto o primeiro, e são vinhos muito legais, seu ponto, Cid, são vinhos que têm alocação, tá? O que é um vinho de alocação? Você, para comprar uma determinada marca, um determinado rótulo, você tem que negociar com o produtor. Então, o produtor negocia um pacote com X garrafas do Grand Vin, Y garrafa do deuxième, e, obviamente, o Peter Sissek, que é um dinamarquês, é um gênio, é o Chateau Petrus, só que feita com uva Tempranillo, né? Tinta del País, na Espanha, que é puro também. É um vinho espetacular. E esse vinho realmente me marcou pela profundidade. Vou abrir só um parênteses, que olha a minha cabeça, que está escrito na minha cabeça, ó. Chateau Trollon Mondot. Ah, sim. Eu botei de propósito Saint-Emilion, ganhei de presente de outro amigo generoso, e o Chateau Trollon Mondot tem uma coisa a ver com esse Chateau Rocheron, além de serem da mesma apelação do Riginet Contrôlé, que é Saint-Emilion. Esse vinho tem 15,4% de álcool. Eita! É claríssimo, difícil ter vinho na região de Bordeaux com essa potência, visto que há 20, 30, 40 anos atrás, os franceses de Bordeaux chaptalizavam, botavam açúcar no moço para levar o grau. Esse é 15,4% de álcool puro. E por que isso tem a ver com o Chateau Trollon Mondot? Eu, quando fui ao Chateau Trollon Mondot em 1999, fui recebido pela Christine Valette. Pode botar a imagem aí, Flavião, do Trollon Mondot. E eu fui recebido pela Christine Valette, que infelizmente nos deixou. Quando a filha dela esteve no Brasil, em 2012, eu tive o prazer, a filha dela chama-se Margot Valette Pariente, porque o pai dela é espanhol. E nesse dia, grande, Flávio, o Trollon Mondot 2009 foi o primeiro vinho de Bordeaux da minha vida que eu provei com 15,5% de álcool. Então, são transformações do mundo vitivinícola. Isso não significa que eu gosto de vinhos alcoólicos, de jeito nenhum. Eu gosto de vinho bom, de vinho equilibrado. E o que me surpreendeu nesse vinho hoje é isso, né? É um vinho potente, com muita força, mas ao mesmo tempo tem frescor e elegância. E é isso que um vinho bom tem que ter. E sem falar que ele tem uma mineralidade muito... Eu ia falar de outros vinhos antes, mas o Chateau Trollon Mondot foi uma das grandes experiências da minha vida quando eu visitei lá em 1999. Eu era, Flávio e Cid, como vocês me anunciaram, só um enófilo. Isso já faz 21 anos. Eu não trabalhava com vinho, eu era um tarado por vinho. E eu marquei a visita e fui recebido que nem um rei pela Madame saudosa Christine Valette. Então, esses momentos é o que o Show me proporcionam para poder voltar ao passado, pegar minha camisa, vestir minha camisa e falar do Merlot com tanta emoção como eu estou sentindo agora no nosso último programa do ano. Vocês me perdoam a emoção porque é demais, tá? Vamos voltar para o Chateau, meu amigo Flávio.
as pessoas perguntam, né? Então o Petrus é a Ferrari, ou a Lamborghini, ou a própria Bugatti, ou o Rolls Royce. É uma coisa maravilhosa, ele é um ícone. Mas nós temos outro vinho que também tem uma tradição e tem um charme, que é uma coisa inacreditável, que é o Chateau Cheval Blanc. O Chateau Cheval Blanc. Então, o grande vinho de Pomerol é o Petrus. Depois nós vamos falar um pouquinho dos outros runner-ups. E o Chateau Cheval Blanc é o ícone. É o grande vinho da região de Saint-Émilion. É um chateau super tradicional, antiquíssimo, que eu também tive a honra de visitar, e foi uma visita incrível, porque o enólogo de lá, ele chama-se Pierre Lurton, ele é um cara fantástico, inclusive faz vinho aqui no nosso vizinho Argentina também. E aí vem uma brincadeira legal, que eu já dei o hint para vocês. O Cheval Blanc, se a gente pegar de novo como engenheiro, das últimas 30 safras, ele tem predominância, leve predominância, da Cabernet Franc. Então, eu vou chutar para vocês que o Cheval Blanc é, generally speaking, fazendo uma média estatística, ele é 55% de Cabernet Franc com 45% de Merlot. Então, é um vinho de uma unicidade incrível, e eu vou dizer para vocês, eu adoro a Cabernet Franc. A Cabernet Franc tem se desenvolvido muito em países fora da França, ela é originária, né, de Bordeaux, e ela é muito forte no Val do Loire, que nós vamos falar aqui no show, mas ela virou uma moda impressionante na Itália, que eu já dei um hint para vocês também, e lá existem os Merlot em pureza, né, são os Merlots puros. Gastão, uma curiosidade, né, que eu estou vendo aqui na imagem, né, ele é um tradicional e tal, muito antigo e tal, mas tem algo muito moderno, né, ao lado ali na construção, né, bacana demais isso. Não, olha que engraçado, mais uma vez, nostalgia pura, né? Quando eu visitei pela primeira vez o Chateau Cheval Blanc, não tinham toda essa nova facility deles, com todos esses novos tanques que eles têm. Eles tinham outra coisa que pouca gente sabe, tá? Tanto o Petrus quanto o Cheval Blanc, eles tinham os tanques de fermentação revestido, cimento revestido com epóxi, tá? E agora esse que você está mostrando, essa imagem lindíssima, é uma obra que eles fizeram, acho que 5, 6 anos atrás, que eu ainda não tive o prazer de visitar, que é uma das vinícolas mais modernas hoje da França. Por quê? Muito bonito, né? Parece uma coisa Niemeyer, né? Com aquela... E não sei se você sabe, o Chateau Cheval Blanc é de propriedade do 6º homem mais rico do mundo, que é Monsieur Bernard Arnault, que é dono das maiores marcas de luxo do planeta. Inclusive, ele é o dono do Cheval Blanc e também, por exemplo, do nosso amigo Chateau d'Yquem. Então, esses eu diria que são os dois ícones, Flávio, que são os vinhos que são definitivamente sonhos de um enófilo, que foram parte da matéria lá que eu escrevi há mais de 10 anos atrás, dentro da região da margem direita. Agora, a gente tem outros tantos vinhos, como eu falei do Trollon Mondot, esse que eu não conhecia, o Chateau Rocheron, e temos outros tantos. O Chateau Figeac é de todos os vinhos de Saint-Émilion, outro bicho maluco, que ele é o vinho que tem mais Cabernet Sauvignon de todos. Então, de todos os grandes vinhos, os Grand Vins de Saint-Émilion, esse, sem dúvida nenhuma, é o vinho mais importante. O vinho mais caro de todos de Saint-Émilion, ou seja, o par do Petrus, não é o Cheval Blanc. Tem um vinho que é ainda mais caro que o Cheval Blanc, que chama-se Chateau Ozone. O Chateau Ozone é o grande vinho em termos de produção muito pequena, tem uma história fantástica. A Madame, que era dona da propriedade, ela morreu agora recentemente, estavam fazendo uma brincadeira com ela pegou um vinho, provou, esse vinho tá muito bom, esse vinho tá gostoso. Aí o rapaz que estava com ela, neto delas, alguma coisa assim, falou assim, ó, vó, esse vinho aqui é da Borgonha. Ela falou, interessante, eu nem sabia que eles faziam vinho. Uma sacanagem total. O Ozone também é predominante, Merlot, tá? Então ele é um pouquinho diferente do Cheval Blanc, que normalmente tem um pouquinho mais de Cabernet Franc. E o Figeac já é o primo torto que tem mais Cabernet Sauvignon. Um dos vinhos que eu acho que a gente tem que falar, que é uma febre, talvez em alguns anos mais caros até que o Petrus, chama-se Chateau Le Pin. Esse aí é outra experiência incrível quando eu fui visitar. Se você passar em frente ao Chateau Margaux, você chora de emoção, que é um negócio gigante. Se você passar em frente ao Chateau Le Pin, ele é bem pequenininho, porque ele é realmente uma propriedade muito pequena. E é uma propriedade que produz, de novo, um Merlot puro de exceção, já é uma vinha muito mais recente em termos de charme. Mas bonito, né? Ô Gastão, me permita aí, bonito, parece ser moderno, eu não conheço o Le Pin. E como eu conheci, a primeira vez que eu fui a Bordeaux foi, como eu comentei com vocês, em 99, eu passei em frente e não vi, tá?
hoje em dia eles investiram essa maravilha, fizeram um negócio, porque é um vinho icônico e, obviamente, a gente sabe que a tecnologia tem aportado qualidade nos vinhos, uma coisa impressionante, tá? A tecnologia é fundamental para quem quer fazer um vinho de qualidade. Então, essas cubas modernas, controle de temperatura, são coisas fundamentais, né? Não ter muita bombeamento, ou seja, que os vinhos cheguem por gravidade, que não sofram, as uvas não sofram, tudo isso são detalhes tecnológicos super importantes da produção do vinho. Então, todas as grandes vinícolas, né? A gente falou da margem esquerda, quando eu fui lá, o Coser Estornel fez uma obra de centenas de milhões de dólares. Então, uma coisa impecável, inacreditável. Então, a gente vai esperando, com o tempo, os vinhos cada vez melhores. E a tecnologia do vinho, Cid e Flávio, não vem só da vinícola, né? Da parte do facility, vem da vinha também. Então, a vinha cada vez mais tem tecnologia para produzir uvas melhores. O grande vinho não é produzido na adega, o grande vinho é produzido na vinha, num projeto de agricultura. Então, é sempre bom o trabalho do agricultor com o trabalho do enólogo. Essa dupla é que faz a diferença. O que mais que a gente tem aí? Manda aí. Opa, Angelus. Angelus, outro vinho, assim, puxa vida, esse é de uma família chamada Pers. É fantástico o vinho. É um vinho que esse cara, ele é um verdadeiro gênio. Ele criou uma magnitude do vinho dele e botou o vinho dele cada vez mais perto desses outros que eu falei. Eles não chegam a ser, o Angelus não chega a ser o Cheval Blanc e não chega a ser o Ozone, mas chega muito perto. E ele tem um rival dele, que é o famoso Chateau Pavie. Então, esses dois vinhos, o Angelus e o Pavie, de Saint-Émilion, são vinhos que eu tenho uma verdadeira fascinação. Eu, inclusive, destaco aqui para vocês que nós fizemos uma degustação às cegas uma vez, de Bordeaux, e tinha um Coringa, que era o único vinho que era Merlot predominante vis-à-vis aos outros, que eram Cabernet. Ou seja, era uma margem direita versus 6 vinhos da margem esquerda. Resumo da ópera, o Chateau Pavie, 2001, ganhou essa degustação. E eu nunca vou esquecer. Para mim foi uma surpresa tremenda. A Merlot tem disso, né? Ela é muito voluptuosa. Se a gente comparar em termos de... Vamos fazer uma analogia, né? O Cabernet Sauvignon, ele é um cara que se veste muito bem, mas ele tá com um belo de um terno, com uma bela gravata, mais formal. A Merlot já é mais alegre. É uma pessoa que não está de gravata, está com uma roupa muito bem cortada e tem muito mais, entre aspas, né, informalidade. Então as pessoas brincam comigo, Gastão, e aí, o que você escolhe? Eu falo, olha, both altogether, mas eu sou um fã absoluto dos vinhos da margem esquerda, que talvez sejam os que eu tenho mais na minha adega, mas eu diria para vocês que quando um Merlot, até com essa mistura de Cabernet Franc, por exemplo, um Pavie tem 80% de Merlot e às vezes dá 10, 20 de Cabernet Franc, é um negócio extraordinário. Bota o cara de blazer aí, o Gastão, bota o cara do blazer e tal. Descontraído, mais descontraído, o outro é mais restraint, o outro é mais profundo. Talvez eu tenha até um pouco mais introspectivo, entendeu? Mas duas obras de arte. E aí eu defendo um pouquinho o Merlot, tá? Que leva desvantagem com a Cabernet. O Merlot tá em quase todos da margem esquerda, tá? Quase todos os grandes têm Merlot. Ô Gastão, eu vou te pedir uma licença para falar de uma coisa. Eu tive uma oportunidade lá em Bordeaux, eu conheci alguns chateaus, mas sempre assim curioso, como você no início lá escrevia e tal, eu conheci inclusive alguns donos e alguns, obviamente, executivos das vinícolas, em degustações aqui, teve uma em São Paulo só de Bordeaux, que foi maravilhosa, e depois, 2 anos depois, eu fui a Bordeaux, mandei uma mensagem para eles e tal, muitos deles me receberam na porta e tal, ou encomendaram para que me recebesse, então foi muito legal. Agora teve uma que me marcou, que é essa Angelus que você falou aí. Olha, que espetáculo, e eu vou te dizer por quê. Tem muito a ver, inclusive, com business, com negócio. Por quê? Uma coisa que me impressionou muito, eu já trabalhei com Fórmula 1, depois eu conto essa história para você, e uma coisa que me impressionou muito uma vez foi chegar numa equipe de Fórmula 1
e ter lá na frente aquele negócio que eles usam ali para mostrar, para dar mensagem para o piloto, né? E escrito ali, Welcome Flávio. Cara, isso é o máximo, cara. É você chegar numa empresa e alguém escrever para você, estou preparado para recebê-lo, né? É isso, né? Ei, beleza. A pessoa que ia me receber chegou um pouquinho atrasado, eu estava lá conversando com a secretária dele, ele entrou e virou para mim e falou o seguinte, Flávio, vamos dar uma saída aqui que eu preciso te mostrar uma coisa na entrada. Nós saímos de novo e aí, rapaz, olha o que aconteceu. Eu já até mostrei para o Cid um pouquinho antes da gente entrar aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí eu choro, cara. Aí eu choro. Olha que máximo, o cara preparou, cara. Ele pegou o controle remoto lá e falou: peraí, que eu vou botar um negócio aqui pra você. Aí botou o hino nacional tocado nos sinos, né? Que, aliás, é um símbolo. Ângelo, né? É um símbolo. Né? Isso que você falou, a gente não para de sonhar, Flávio. Nós vamos falar sobre a região do Rhône, tá bom? Na região do Rhône, quando eu fui lá visitar a família Guigal, eu sentei num jantar para 100 e poucas pessoas, onde eu tomei os melhores vinhos que eles produzem dos grandes. Não quero fazer o spoiler aqui, mas depois de muito tempo eles tocaram o hino nacional no piano, aí era um pianista, não era nada tecnológico, e a Garota de Ipanema. Aí depois de 4 horas sentado no jantar, vocês já imaginam o que aconteceu, né? Choradeira do Luiz Gastão na mesa. Então já está prometido o programa nosso. Vamos voltar para Bordeaux agora. Então, o Angelus, obrigado por essa brincadeira que é fantástica, é o sino mesmo, é o sino do Angelus, que são, inclusive, inspira muitos, né, nas próprias músicas clássicas, e eu diria para você que o Angelus e o Pavie, que eu estava falando, são 2 vinhos que são Merlot Based Wines, que são, na minha opinião, muito próximos, em termos de qualidade, aos melhores vinhos do mundo, com característica que a gente chama de corte bordalês, tá? Só que com predominância de Merlot. São espetaculares, tá? Eu acho o Angelus um pouco mais clássico e o Pavie mais moderno. E o dono do Chateau Angelus é um gênio, eu não posso falar muito aqui, mas esse cara fez um negócio comprando e vendendo o vinho dele em leilões, que fez com que o vinho dele fosse absolutamente o vinho mais conhecido depois do Ozone e do Cheval Blanc. É um gênio, cara, tá? Tem mais dois aqui de foto aqui que você mandou pra gente. Que... lembra aí que eu conto a história. Opa! Esse é uma delícia, não é um vinho tão badalado. Esse é um Pomerol, eu justamente quis fazer o equilíbrio, né, entre Saint-Emilion e Pomerol dos vinhos que eu mais aprecio. É um vinho que ele é muito tradicional, e eu também tive a honra de provar ele algumas vezes, e é um vinho que sempre me surpreendeu. E obrigado, Flávio, por ter lembrado, porque assim, eu acho o Latour Pomerol mais clássico. Então, adorei, a gente tá falando, né? Se a gente pensar no máximo da modernidade, eu ficaria com esse, com o Rocheron, ficaria com o Pavie. Aí depois eu ia pro Angelus, e aí, obviamente, depois íamos falar lá do Cheval Blanc, etc. O Latour Pomerol já é mais clássico. Ele é, obviamente, não é de Saint-Emilion, mas é de Pomerol, e é predominante, acho que ele tem 90% na maioria das safras de Merlot. E esse vinho, eu tive a honra de provar, o Latour Pomerol 61. É um vinho extraordinário. Eu diria que é um vinho histórico, icônico. Eu provei ele justamente em Bordeaux, acho que foi em 2005, se não me engano, e foi inesquecível. E como eu disse para vocês, ainda estava jovem. Esse vinho ainda tem mais vida pela frente. Acho que ficou faltando o Lafleur, né? Lafleur. Ô, garoto, então esse Lafleur... Não, esse é o Lafleur à Pomerol. Tem 2 Lafleur. Para não confundir. O Lafleur, a Lafleur Petrus, ele é um vinho que eu tive a honra, como eu falei para vocês, de visitar o Petrus. O Lafleur Petrus é grudado no Petrus. Mesmo assim, se você passear um pouco a mais, um pouco a menos, você vai misturar as 2 vinhas. É muito perto uma do outro. E, obviamente, vocês imaginam, numa recepção que eu fui no Petrus, o almoço foi no Petrus, obviamente eles não serviram Petrus para 100 pessoas, né? O vinho foi o Lafleur Petrus. E aí, esse vinho me provocou também fazer uma degustação às cegas, que nós fizemos de safra 2000. Aí era mais técnica ainda. Todos os vinhos 2000. O Lafleur Petrus ganhou a degustação com todos os vinhos da margem esquerda, os tops que a gente falou aqui. O Brion, Margaux, etc. Então é um vinho que surpreende muito. Talvez, Flávio, eu não tenha te falado do Lafleur. É só Lafleur. Esse vinho também é Pomerol. Ele também é Merlot absoluto, 90% de Merlot.
ele bate no preço do Le Pen. O Petrus é o mais procurado, raro e caro. O Le Pen, muito perto, em algumas safras, ultrapassa, e o Lafleur está aqui do lado, tá? Então, o Lafleur, eu tenho um segredo para contar para vocês. Eu só provei 2 safras até hoje. É um vinho muito, muito, muito raro para pessoas realmente que são colecionadores. É um vinho muito raro e muito bom também. Deixa eu aproveitar e perguntar, já que você falou, tem o Lafleur, né, da esquerda, o Lafleur da direita, e o Latour. Nós falamos do Chateau Latour lá na margem esquerda, né, que é um vinhaço, que é um maravilhoso. Esse Latour a Pomerol tem a ver com... É o mesmo grupo? Alguma Nada coisa? a ver, nada a ver. Obrigado por lembrar, porque aí você falou da rivalidade, né? Lembra que eu falei que o Cheval Blanc e o Yquem são do Bernard Arnault? O Chateau Latour é nada mais, nada menos do que do grande rival, que é Monsieur François Pinault. O François Pinault, ele é um pouco menos rico que o Bernard Arnault. Um tem 5 bilhões de euros, o outro tem 10. Eu não sei qual a diferença entre ter 5 e 10 bilhões. Eles que devem saber. Inclusive, quando pegou fogo na Notre Dame, o primeiro a doar foi o François Pinault, doou 350 milhões de dólares. Aí o Bernard Arnault falou, não tem problema, eu vou doar 700. E, claro, graças a Deus, eles existem. Deixa eu deixar o Cid agora perguntar alguma coisa. Manda aí, Cid. A gente está falando muito tecnicamente sobre vinhos, mas saindo um pouco disso, locais imperdíveis na margem direita. Isso. Então, da outra vez, né, Bordeaux é a 6ª maior cidade da França, é uma cidade que oferece, né, inúmeros restaurantes, é uma cidade muito grande, já foi capital da França, né, em época de guerra, etc. Então, obviamente, Bordeaux tem um conjunto de ópera que é espetacular, né? Quando a gente vai para a margem direita, para você ter uma ideia, eu fui almoçar na casa de um dono de um chateau, aliás, um chateau muito bom de Pomerol, que chama Chateau Bonalgue, que eu também gosto muito, obviamente não é desses vinhos icônicos, e eu fui visitar nele, que ele morava em Libourne. Então, Libourne é uma cidade importante, mas é 20 vezes menor do que a Bordeaux. Mas quando a gente vai falar do que é o ícone, nós vamos falar da cidade de Saint-Émilion. Obviamente não tem tantas ofertas, é um lugar espetacular, até acho que eu mandei umas fotos aí para ele, eu na prefeitura lá de Saint-Émilion, e eu diria que Saint-Émilion, eu já falei lá na margem, quando a gente falou da margem esquerda, num lugar que eu fiquei hospedado, que chama-se Hôtellerie de Plaisance, que é um relais chateau, que é um lugar, assim, eu vou dizer para vocês, não sei se eu for condenado à morte e aí me perguntarem para onde eu quero passar meu último fim de semana, talvez eu escolhesse esse lugar, tá? É um dos lugares mais espetaculares que vocês podem imaginar. Para quem é amante de vinho, tem uma haute cuisine fantástica, comida maravilhosa, tem um bar que, desculpa, é negócio de ser destemido. A última vez que eu fui lá, eu não estava hospedado em La Ruche, eu estava na feira de Bordeaux, e nós fomos lá só para tomar um drink no Hôtellerie de Plaisance. Pra você ter uma ideia, tem 2 mesas. E você senta na mesa e tem toda a vista de Saint-Émilion para você. E aí a cidade é tão grande, mas é tão grande, que a 8 passos do Hôtellerie de Plaisance, você vai na Catedral de 1200, que é um negócio espetacular. Imagina a Catedral. É uma igrejinha que, por um acaso, é a principal igreja de Saint-Émilion. Saint-Émilion. Exatamente. É um negócio extraordinário, tá? Assim, é um museu a céu aberto, esses claustros são maravilhosos e é um lugar incrível. E logo depois dali, tem uma cave que eu visitei, que acho que eu passei por Flávio visitar, que é pra gente comprar o vinho da região. Aí você entra lá, você vai todas essas marcas que nós falamos aqui, nós vamos ver exatamente a La Grande Cave, que também é mais de 8 passos do Hôtellerie de Plaisance da igreja. Então é uma cidadezinha aqui, é muito legal, até falei pro Flávio que o mais legal é que você não consegue estacionar o carro em cima, você tem que estacionar o carro embaixo, obviamente tem uns bolsões, e você caminhar até subir, porque o Hôtellerie de Plaisance e a Catedral ficam lá em cima. É um passeio inacreditável, é uma emoção você estar numa cidade que tem mais de quase 1000 anos, né? Assim, você curtir esse ambiente incrível, onde tudo circunda através do vinho. Então, é realmente uma cidade, eu diria assim, de pequenas cidades. Você pegar Bordeaux, que já é grande, e pegar Saint-Émilion, para quem quer respirar vinho, talvez seja uma das 2 cidades mais importantes do planeta, onde o vinho é o core, o vinho é a razão de estar vivo. Bordeaux também, só que Bordeaux é grande, né? Bordeaux é cidade megalópolis, né? Mas vale a pena me visitar. Obrigado pela pergunta, porque se as pessoas me perguntam, não deixa de ir, se puder jantar lá ou almoçar,
curte e se puder ficar hospedado, é uma experiência única. Muito bem, Gastão. Olha, que maravilha. Só que a gente já estourou o tempo aqui. Não sei se o Cid quer fazer alguma... Ô, Flávio, eu preciso fazer uma pergunta, porque é o seguinte, a minha pergunta é uma pergunta óbvia, que todo mundo... Eu estou aqui com o meu... com o meu Twitter aqui, e já tive 3.457 perguntas só dessa daí aqui aberta. É o seguinte, eu não sei se foi em Nova York ou se foi em Londres, que teve aquela famosa história do casalzinho ali, com poucas posses, pediu um vinho muito humilde e tal, e na outra mesa tinha um pessoal, sei lá, do mercado financeiro, que pediram, sei lá, se foi um Chateau Mouton, se foi um Petri, não sei o que foi, e o garçom errou e trocou as mesas, e o casalzinho tomou muito feliz, e o outro, os não sei se conhecedores ou novorriches ou sei lá o quê, tomaram um vinho muito barato como se fosse um Chateau Mouton e tal. Fala pra gente disso aí, como é que pode? Porque é o seguinte, no meio do caminho, certamente há confusão. Você pede um médio italiano, confunde com um médio não sei o que, enfim. Agora, como é que pode isso? É desconhecimento. Não. Agora, de novo, você está fazendo o grande finale. Eu peço aí ao time todo que está assistindo, pedir desculpa, mas é isso. Ó. Talvez de todas as matérias, Cid, que eu escrevi na revista Forbes, a que eu mais tenho orgulho de escrever, na realidade foram duas, mas uma delas chama-se Degustação às Cegas, Exercício de Humildade. Foram dois capítulos. Tá? O lance do vinho é exatamente o que você falou. Eu, por exemplo, acho que o casalzinho que tomou o vinho de menos de $100, né? Que aliás não pagaram, porque o restaurante ofereceu, eles estavam curtindo, e é isso que você falou, é o complemento ter um grande vinho ou não. E eu diria para você que dá para tomar um vinho espetacular por $80, tá? Maravilhoso, fantástico. E o outro é o glamour do vinho, né? E aí você me fez lembrar da nostalgia de novo, né? Que há 15 anos atrás, executivos de banco, depois vocês procuram na internet, quem quiser, você deve lembrar bem, foram no restaurante Petrus, em Londres, que eu conheço, inclusive, e pediram Chateau Petrus, e a conta deu 60 mil libras. E todos menos um foram demitidos. Então, o mundo do vinho, Cid, essa sua pergunta é linda, o mundo do vinho exige respeito, tá? Então, eu sou aquele cara que, para mim, o vinho, ele tem tudo um ritual. Então, o que eu digo? Tem um pouco a ver do que você falou, Cid, eu gostei muito. Das grandes matérias que eu escrevi, eu digo o seguinte, o vinho é bom, vinho com comida é melhor, vinho com comida e com companhia é melhor ainda, vinho com comida e companhia e um significado muda tudo. Então, o grande problema é quando as pessoas, na minha opinião, passam essa fronteira, que acham que o vinho não tem que ter o respeito que ele tem que ter. Então, eu, quando vou abrir uma garrafa de um vinho importante aqui, é festa no meu AP, não tem claro. Eu não consigo, eu tenho uma cozinha só para mim, eu vou cozinhar, eu vou abrir um vinho. Dependendo da comida que eu vou fazer, o vinho que eu for pegar, ele é culto. Então, o que eu acho que tem a ver com tudo que a gente falou, do só uma Gastão, você só fala dos vinhos mais caros. Não! Se você olhar o meu Instagram, obviamente, vou contar um segredo para vocês. Eu posto um Petrus, bate recorde de clique, milhares de cliques. Eu boto um argentino, tem 1/10 de clique. Então, essa é a minha teoria. Quem compra revista de carro não pode ter, com todo respeito à Fiat, vou falar do modelo descontinuado, né? Não pode ter o Uno Mille na capa. O cara tem um Uno Mille, mas ele vai comprar a capa que vai ter o quê? A Maserati. Então, a gente vive de sonhos. Então, esse lance, eu fiquei muito chateado com isso, porque as pessoas desrespeitam. Porque, na boa, dá para perceber. Eu não diria, porque eu já levei vinho de R$200 numa degustação na casa de um grande amigo meu. O vinho de R$200 ganhou do vinho de R$5.000. Eita! Às cegas. No dia seguinte, sabe o que aconteceu, Cid? Era um Merlot, Cid. Tá publicado no meu... Recentemente tá publicado no meu Instagram. Cid, nós ligamos para a importadora no dia seguinte e compramos todas as garrafas. Claro! 120 garrafas de vinho. Porque o vinho foi um sucesso. Ele ganhou unânime a degustação. Então é assim, o vinho merece respeito. Os outros vinhos não eram ruins, não tem nada a ver uma coisa com outra. Você falava para mim, Gastão, do primeiro pro segundo pro terceiro. Era muito perto. Mas aquele vinho, naquele dia, me deu mais prazer. Então, essa história eu adorei. E eu acho que as pessoas deviam. Pra beber um Petrus, meu, chama a banda. Chama a Estação Primeira da Mangueira, Mocidade Independente, que não pode brincar com isso, cara. Não pode. Maravilha! Espetacular.
Maravilha, Gastão. Gastão, eu quero mais uma vez fazer o brinde e aproveitar a oportunidade para agradecer nosso patrocinador Mistral. Muito obrigado. Amigos incríveis, uma empresa que tem como vinho uma religião. E as pessoas, né? Que a gente fala de pessoas, né, Flávio? Como é bom você ter gente para falar, para conversar, para debater. Então, quando a gente preparou isso, Flávio e Cid, eu conversei com o pessoal deles, falei, puxa, eu vou falar sobre a margem direita e tal, e eles nos surpreenderam de novo, mandaram um vinho delicioso para vocês, mandaram esse La Fleur de Rocheron para mim, que é um Saint-Emilion Grand Cru. Então, eu tô contigo no mapa, Flávio. Obrigado mesmo pela oportunidade e obrigado a Mistral por estar apoiando a gente. Um brinde final. E quero dizer mais uma vez, grande Gastão, em meu nome, em nome do Cid, você é show, meu amigo. Grande abraço. Valeu! Valeu, um beijo grande!